Estado do Ceará e a Associação dos Aposentados Fazendários Estaduais do Ceará, AFEC, celebraram um acordo de cooperação em 2023, no qual um dos propósitos é exatamente o resgate, a documentação e a divulgação da memória fazendária cearense. Essa memória fazendária cearense que diz respeito a pessoas importantes que passaram pela Secretaria da Fazenda, que neste ano, em setembro, vai completar 188 anos. E esse acordo de cooperação envolve exatamente o Centro de Memória da Fazenda, que é gerenciado pelo Núcleo de Cidadania Fiscal, e esta parceria com a AFEC é muito importante para a concretização do desafio, que é a projeção dos produtos ilustres fazendários cearenses, um outro produto audiovisual que será lançado, e o de agora, Memória Fazendária Cearense. Nesse momento, conosco está a fazendária Vilca Barbosa Rendel, que é servidora aposentada da Fazenda e é uma das diretoras da AFEC. E nossos convidados neste programa de abertura é o Domingos Alves Melo, Domingão, e o Carlos Alberto Mendonça, o Major. E nós perguntamos inicialmente, Major, está correto o seu nome? Carlos Alberto Mendonça, e perguntamos, antes de você entrar na Secretaria da Fazenda, o que você fazia da vida? O meu nome, de fato, é Carlos Alberto Mendonça. Eu tinha 16 anos quando entrei na Secretaria da Fazenda e, antes de entrar na Secretaria da Fazenda, eu era caixeiro da mercearia do meu pai. Feito caixeiro da mercearia do meu pai, eu mesmo, por iniciativa dele, fui também dono de um pequeno bar que tinha o nome de Iracema, em Guaramiranga, a minha bela e querida cidade serrana, Guaramiranga. Sonegava muito não, né? Não sonegava muito não, né? Nessa época? Não. Pagava religiosamente. Já dando incêndio. Meu querido ilustre ex-chefe, um honra muito grande estar aqui. O nome completo já foi dito, né? Mas se quiser repetir, sempre é bom. E essa preocupação da gente saber do seu passado também. O que é que você foi antes de entrar para a Secretaria da Fazenda? Eu sempre gosto de falar que minha vida dá uma história e é uma história contada em retalhos, né? Porque eu fui quase um judeu errante, né? Algum tempo passei junto com meus pais, até a idade de 14 anos. Depois entrei no seminário, saí do seminário, fui trabalhar em fornecimento. Depois de fornecimento, fui trabalhar, dar aula. Depois de dar aula, fui estudar. E depois de estudar, fui nomeado para a Secretaria da Fazenda. Aí tem um trabalho funcional e vamos detalhar depois, né? Já começando com o seu currículo, né? Isso. E, Major, como foi o seu ingresso na Secretaria da Fazenda? Foi fácil? Como é que foi? Realmente foi fácil. Na época, o governo do Estado, ou o governador do Estado, era o desembargador Faustino de Albuquerque Silva. E o secretário da Fazenda era o doutor Francisco Pessoa de Araújo. Em 1950, estavam havendo os preparativos para a eleição e o doutor Francisco Pessoa de Araújo quis ser deputado federal.
e saiu da secretaria e fez uma viagem pelo interior do estado, naturalmente que captando votos, fazendo naturalmente a política dele. Em Guaramiranga, chegando em Guaramiranga, conversando com o coletor que era José Bezerra de Menezes, e eu pertinho do José Bezerra, porque eu ajudava o José Bezerra esporadicamente, não só em varrer a coletoria, como também fazer cópias que ele pedia para me fazer na máquina de escrever, que eu achava muito de datilografia. Ao lado, ele olhava para mim e não se conteve e perguntou ao Zé Bezerra, né? Quem é esse moço? Aí o Zé Bezerra disse, secretário, é um rapaz que é filho de um amigo nosso e me ajuda aqui, porque o Zé Bezerra estava sem escrivão, era só ele como coletor. Me ajuda aqui na coletoria. Aliás, não seria possível o senhor fazer uma nomeação dele para ajudante de escrivão, qualquer coisa assim? Aí o secretário olhou para mim e perguntou, qual é a sua idade, jovem? Eu tinha que dizer, 16 anos. Aí ele olhou para o Zé Bezerra e disse, o pai dele é amigo do tabelião. Zé Bezerra, na mesma ocasião, entendeu a pergunta, né? Disse, muito amigo, muito amigo. Aí ele disse, Zé Bezerra, copiei o nome dele aí, ele essa coisa. Zé Bezerra, eu tomei o nome. Despediu-se, foi embora. Uma semana depois, para surpresa minha e emoção, né? Eu recebi um telegrama, cuja cópia ainda hoje eu tenho nos meus arquivos, com o seguinte dizer: fostes nomeado escrivão essa coletoria. Deveis vir essa capital conduzindo documento de nascimento e serviço militar. Assinado Arsênio da Cruz Freixo, diretor-geral do Tesouro do Estado. Mas que é um pouco de emoção, né? Nomeado assim. Passado algum tempo, abriu-se o concurso. Eu já tinha meus 19 anos, normalmente. Eram uns 37 candidatos a escrivão. Mandaram o programa, inclusive um negócio difícil, naquele tempo que era imposto de vendas e consignações, e tinha um regulamento muito extenso. Eu tive que decorar esse regulamento todinho, fiz o concurso e dentre os 37 funcionários eu fui aprovado em nono lugar. Aprovado que fui, já tinha 3 anos na coletoria, né? Passei mais 3 anos, mas aí tive sempre aquele desejo de fazer uma faculdade. Né? Eu só tinha um curso primário lá na Guaramiranga, na minha Guaramiranga, não tinha ensino, naquele tempo, ginasial. Aí, combinei com o Zé Bezerra, né, de arranjar um jeito de eu vir aqui para Fortaleza. Era chefe político lá em Guaramiranga, Dr. Francisco Alves Liares, chefe político, o denista naquele tempo, e prometeu que falaria com o governador para me transferir para Fortaleza. Né? Naturalmente que o governador falou com o secretário. Né? Pouco tempo depois eu recebi também um telegrama mandando que eu viajasse aqui a Fortaleza. Quando eu cheguei, o mesmo diretor, Arsênio da Cruz Freixo, disse, olha, você foi nomeado para trabalhar aqui em Fortaleza. Onde é que você quer trabalhar? Aqui na Secretaria propriamente dita, ou nas coletorias? Ou de Parangaba ou de Messejana. Por coincidência, estava com ele no gabinete o senhor Jesus Rodrigues de Almeida, aí no despacho lá. Olhou para mim e perguntou, você quer trabalhar comigo lá em Parangaba? Era só que eu queria. Aí ele falou com a Arsênio, Bom,
Me nomearam para Parangaba, onde eu passei 11 anos. Fiz administração, essa faculdade de administração, fiz alguns outros cursos, né? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, de fazer pesquisa, essa coisa. Comecei minha pequena biblioteca, que hoje já tem uns 2 mil livros, você conheceu, né? Já tinha algum hobby, principalmente colecionar selo postal. E durante esse tempo todo, ainda solteiro, né? Vivi essa vida de trabalhar na coletoria, estudar e colecionar, fazer coleção. Até que um dia eu recebo um telefonema da dona Esmeralda Bezerra de Menezes. Você lembra da dona Esmeralda? Gente muito boa. Carlos, o secretário quer falar com você, é o coronel Edilson Moreira da Rocha. Aí eu perguntei, o que era mesmo? Não, ele disse que inclusive você fosse na casa dele, ele me deu o endereço que eu estava ali para as bandas do americano popular. Eu fiquei espantado, né? Meu Deus do céu. Foi o que eu andei fazendo, porque naquele tempo a gente tinha uma aproximação muito pequena com o secretariado. O secretariado era um Deus. Muita formalidade. Formalidade, aquela coisa. Aí eu fui na casa dele. Peguei o apresentei e disse: "Você quer tomar alguma coisa? Café, água?" Não sei, muito obrigado. Morrendo de medo, né? Disse: "Olha, eu estou precisando do seu serviço." Nossa. O Eliezer Forte Magalhães, diretor da recebedoria, já fazia bem uns 10 anos que ele era diretor. Está pedindo para se afastar e eu me lembrei do seu nome para ser diretor da recebedoria. Meus amigos, eu só não virei para trás porque eu me sustentei, né? Diretor da recebedoria. Naquele tempo, sem vaidade, viu? Era a segunda maior repartição da Secretaria da Fazenda. Tinha a Secretaria e tinha a Recebedoria da Capital. Arrecadava 64% das rendas do Estado. Muita coisa, né, Deus? Porque o Estado, a cidade do interior era pequena naquele tempo, não tinha grande comércio, não tinha indústria. Tudo concentrado, né? Tudo concentrado aqui em Fortaleza. Secretário, eu, diretor da Recebedoria. Perfeitamente, eu sei do seu serviço e já me andei me informando. Lá, o recebido. Lá fui eu para a Recebedoria. Passei quase 4 anos lá. Foi quando entrou o doutor Josberto Neto Marques, que foi também fazer uma visita lá na Recebedoria. Aí conversou comigo, viu? Eu mostrei como era que funcionava lá. Eu só estou precisando de você lá na fazenda. Tinham feito a reforma lá, né? O Josberto que fez. Criaram a coordenação da Receita, composta de 4 diretorias: arrecadação, fiscalização, tributação e assessoria do gabinete. Aí nomearam, ele nomeou, né? Guilherme Gouveia, a fiscalização, Zé Wilson Macedo para a tributação, o Ivan Lima Verde para a assessoria e eu para a arrecadação. Passei quase 4 anos com o governo do Dr. Josberto, andando por esse Ceará, implantando a nova sistemática da administração fazendária. Inclusive, fundando coletorias. Um pouco da sua vida já foi falado aí antes de entrar na Cefaz, né? Como é que foi essa entrada triunfal na Secretaria da Fazenda? Eu tive duas etapas. Em 1955 eu estava dando aula, casei, em 55. E em 1956, meu sogro, que era da política, né, era vereador de Carigué, minha cidade então era distrito de Carigué, Groaíras, e o meu sogro conseguiu uma portaria do secretário da Fazenda para que eu fosse fiscal
de arrecadação de gado abatido. Era um agente de gado abatido que se carregava exclusivamente de contar o que era lá no matadouro, trazido para o mercado, né, vendido, e a gente cobrava aquele imposto correspondente a cada rei, o porco, o carneiro, e arrecadava também a parte de algodão, cera, essas coisas a gente arrecadava. E era ligado ao Cariré. Todas as finais de mês eu tinha que sair do distrito de Groaíras, para a cidade de Cariré, onde existia a coletoria, que era o João de Queiroz Teves, e lá a gente prestava conta, né? Eram 18 quilômetros de distância, mas tinha 2 rios para atravessar. O mais pitoresco disso tudo era que durante o verão não tinha muito problema não, porque a gente ia de bicicleta, era bom, né? Mas o nosso problema era no inverno, que não tinha nem ponte nem canoa. E tinha que passar nado aqueles rios, né? Arranjava um pedaço de cavalete de mulungu, amarrava a roupa com os impostos e dinheiro, tudo amarrado na cabeça e atravessava o rio para ir prestar conta com o João Teles lá. E naquela época já tinha saco plástico, pronto? Nada, era lá naquela época era caque e a mescla. Sempre a minha mãe fazia um bolsinho de mescla, né? E eu colocava aqui dentro, né? E era o que seria para amarrar na cabeça, atravessava e ia prestar conta lá. 50, isso foi 56, 57, 58, 59, Groaíras se emancipa a primeira administração do município, que foi criada em 1956, mas as eleições foram em 59. Então, como meu sogro era vice-prefeito, foi eleito vice-prefeito, o prefeito, então, Eloy José Vasconcelos, me convidou para ser secretário da prefeitura. Então, secretário-geral da prefeitura. Finanças já ou geral? Secretário-geral da prefeitura. Aí, a prefeitura contava apenas com o secretário e o tesoureiro. E nós tínhamos um inspetor escolar e tínhamos um chefe de obras. Esse era o pessoal da estrutura da prefeitura, né? E veio um cidadão lá da prefeitura de Cariré para ensinar mais ou menos como era a administração, né? Era o secretário lá da prefeitura de Cariré, veio e nos informou mais ou menos como era que tocava o barco, e nós tocávamos. Eu fiquei, então, como secretário-geral de 1959 até 1964, foi quando eu fiz o concurso para cá. Em 1964, nós tivemos já no General Ramalho, né? Nós teve 2 concursos. Teve um no começo do ano e outro em abril. Esse de abril foi o que eu fui inscrito e tínhamos 734 candidatos. 734. Foi tanta gente que esse concurso foi no Teatro José de Alencar. Muito concorrido, hein? Muito concorrido, porque o primeiro concurso eram pouco mais de 200, mas para escolher 30. E esse era para escolher 100. Esse que foi 734 era para escolher 100. O general Romário estava empolgado com o trabalho
das coletorias e estava precisando aumentar, colocar mais o seu efetivo funcional. E o grande problema era exatamente a gente conseguir o tal livrinho de regulamento, né, que o Major falou aqui. Era um livrinho que contava toda a história do ICMS, como era, como era o imposto, como era os naquela época, imposto de vendas e consignações. Vendas e consignações, e tinha uma taxa de elemento, né? Adicional. A taxa adicional. E tinha o FIP também. E tinha o receita de exercício anterior. também quando existisse, tinha esse receita de exercício anterior. Então, dos 734, eu consegui tirar o primeiro lugar. Saiu no jornal, o Filito Elísio, filho do Elísio Aguiar, deputado Elísio Aguiar, estava aqui por Fortaleza e ficou muito alegre e mandou deixar uma carta lá em Groaíras, eu estava na prefeitura de Groaíras ainda, né? Dizendo que eu tinha passado e que precisava de 8 dias comparecer à Secretaria da Fazenda, trazendo os documentos, né, necessários para receber, para ser nomeado. Aí o prefeito ficou doido. Agente fiscal C7, né? Perdeu o braço direito assim. Mas o prefeito já era o segundo prefeito, 64, porque eu, de 59 a 62, foi o prefeito, depois de 62 a 64, já era outro prefeito, segundo prefeito, que também já tinha uma estrada boa na política, porque ele tinha sido vereador há muitos tempos, tanto de Carolé como tinha sido da primeira Câmara de Groaíras. Foi eleito com facilidade e então ele mandou essa carta mandando que eu viesse aqui a Fortaleza e eu vim. Então logo no outro dia eu me preparei e vim. Cheguei, me ensinaram onde era, que eu tinha que comparecer, depois tinha a lista dos aprovados, né? Tinha um bocado de pessoas curiosas olhando, candidatos também, né? E eu já contei esse fato, é um fato meio até pitoresco, né? Que o Lozovski, né? Tinha feito, eles tinham preparado um cursinho, e quando ele estava lendo, ele disse assim, senhor, esse é bem um matuto do interior, né? E eu digo, graças a Deus, que realmente eu ia para o gabinete do secretário. Então, eu cheguei lá no gabinete do secretário, era o doutor Gabriel Lopes Jardim, ele me abriu a porta, eu entrei, o general Romário estava do jeito que estava sentado, eu só olhou para mim. Então, o senhor, que é o senhor Domingos Alves, senhor. Ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa com o senhor que eu nunca fiz com ninguém e nem vou fazer. Eu vou lhe dar o direito, como você chegou em primeiro lugar, vou lhe dar o direito a você escolher para onde você quer ir. Eu, naquela época, já estudava, já fazia curso de contabilidade em Sobral. Né? Queria fazer direito. E fiz filosofia depois em Sobral também, mas já como funcionário lá em Sobral. Né? E depois direito já foi quando eu vim aqui para Fortaleza. Então, em Sobral, eu disse, secretário, eu vou para onde o senhor mandar, mas se eu tenho direito de escolha, eu gostaria de ficar em Sobral. Né? Então ele mandou o doutor Gabriel bater a portaria e eu fui para Sobral. Cheguei lá em Sobral, me apresentei na coletoria. Da coletoria, o coletor era o senhor Tozinho, gostava de fumar um charutão, havaiano, e ele gostava muito de ler o livro de Bang Bang, né? Aquele livrinho que... História em quadrinhos. História em quadrinhos. E quando eu cheguei aqui, me apresentei, mostrei o ato de nomeação lá para Sobral. Ele olhou para o escrivão, que era o Raimundo, que chamava Raimundo Queixinho, que tinha um filho queixo, disse,
Aí, irmão, toma conta desse matuto aí, que ele chegou numa hora, inclusive, muito ruim, que chegou numa hora que estava havendo um tiroteio. Chegou na hora que havia um tiroteio aquele, ele me interrompeu. Toma conta dele. E aí, então, o escrivão me levou lá para trás, virou que tinha lá atrás. Aí disse, olha, nós estamos aqui com dificuldade. É que aqui tem uma cobrança de imposto de exportação, chamado de alíquota condensada. O que era isso? Era uma cobrança que você fazia do imposto de peles, cera, peles, couros e algodão, né? Que ia para o exterior, né? Então, mas esse trabalho os industriais trazem, né, os comerciantes trazem uma folha de papel azulzinho que é fornecida aqui pela coletoria, eles fazem lá quantos quilos e quanto tal, e você então faz o valor e cobra o imposto que correspondente àquilo. Não tem muito problema não. O grande problema que tem é que você além disso, tem algumas coisas acessórias. Exatamente, tinha um negócio do FIP, né, que tinha que cobrar, mas não sei, você não vai encontrar dificuldade. Então, com assumir, ele tinha alguns colegas já me conheciam, né, e inclusive o Otran, que era o alfaiate, também era fiscal, o Eliezer, e eles me deram ali as orientações e eu não encontrei muita dificuldade. Mas com pouco tempo, 2 anos, 66, foram criados, se não estou enganado, 66 foi nomeado o delegado para Sobral, que era o senhor Antônio Afonso de Diniz. Tinha sido deputado, não tinha sido eleito, e então botaram ele para ser delegado de Sobral. E ele então saiu procurando lá na coletoria uma pessoa para ser tesoureiro da delegacia. E mais uma vez me apontaram, bota o domingo para lá, né? Qual era o trabalho? O trabalho era nós tínhamos 25 coletorias, do Camucim ao Ipu, né? E todos os finais de mês os coletores vinham prestar conta, né? Traziam os blocos, somavam-se, ficavam com a nossa via, e eles já passavam pelo Banco da Lavoura de Minas Gerais e faziam o recolhimento do valor correspondente. Eu só ia conferir, né? E passavam o recibo, eles voltavam, deixavam os blocos, a parte do bloco que vinha para cá, para a conferência aqui em Fortaleza, e eu ia colocando eles no final do mês. Então o delegado trazia para cá o tudo, e a gente fazia o cheque nominal do Banco da Lavoura, daquele valor correspondente às 25 coletorias, e trazia para a dona Odaléia, que era a nossa tesoureira, né? Essa era a tesoureira. Quantas delegacias existiam na época? A delegacia naquela época eram 7, né? 7. Tinha a de Sobral, a daqui de Fortaleza, tinha a de Sobral, tinha uma de Limoeiro do Norte, tinha do Quixadá, tinha no Crato e tinha em Russas, né? Russas. Eram essas as 7 delegacias que tinham. Juazeiro não tinha. Juazeiro não tinha. Aliás, não tem dúvida que se foi Juazeiro, se é de Juazeiro ou se é do Crato. Ele só que era de Juazeiro. Não. Era do Crato. Era do Crato, que era o Zé Wilson Marques, que era o delegado. Foi já muitos anos. Assumia Juazeiro. Juazeiro, Crato assumia Juazeiro. Quando eu cheguei no Crato, depois já é mais na frente, a história da minha ida para o Crato. Então lá eu fiquei até as delegacias se acabarem, né? Já que as delegacias se acabaram. Quer dizer que as delegacias foram extintas. Foram extintas. Já pensou, filho?
Agora, o que aconteceu? Deu uma louca na fazenda. Então aconteceu que as coletorias do Ceará todos ficaram de papo de aranha, né? Fazer o quê? Vão todos os meses para Fortaleza, né? Qual foi o ano que acabaram as delegacias? O Major deve se lembrar mais ou menos, eu tenho a impressão que foi 70, acaba a delegacia. Na faixa na década de 70. 70, 73, por aí assim. Eu não tenho bem certeza qual a data, não. Sei que acabaram, mas aí a administração com o secretário acharam o seguinte: acaba a delegacia, mas vamos deixar uma pessoa encarregada lá para fazer o mesmo papel de recolher. Não tinha mais a centralização da administração de delegado, mas aquela parte administrativa de arrecadação, de recolhimento, continuava do mesmo jeito. Apenas passaram para o tesoureiro a responsabilidade de preencher o cheque e levar para o Banco da Lavoura, o valor levar para o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que era o banco autorizado, fazer o cheque para cá. Então eu fiquei lá até o ano de 1970. Mas aí depois voltaram a ter as delegacias novamente? Não, ficou só o tesoureiro no mesmo lugar onde era a delegacia, mas não tinha delegado. O que aconteceu? Eu pegava, fazia o mesmo trabalho que eu fazia, mas ao invés de o delegado trazer, eu pegava, tinha um motorista, nós tínhamos um Jeep de 67, a gente então tinha um motorista que vinha comigo, aí juntava todo aquele, eu ia lá na Souza Cruz, juntava aquelas caixas de papelão grande, enchia de blocos, uns blocos que era para a conferência daqui, e o dinheiro, eu ia lá tirar o cheque cruzado do valor correspondente às guias de recolhimento, né? E nós tínhamos também, nessa época, a venda da estampilha, né, irmão? A venda da estampilha nas supletorias. Também tínhamos a venda de selos, venda de consignações, né? Era um selo que era vendido para os coletores, para os comerciantes levarem para colocar lá nos livros deles. Como se fosse o selo fiscal de até pouco tempo, né, Vitor? Sim. É isso? Mas era um livro escriturado do comerciante, ele comprava aquele estampilha, né? Então ao invés de o delegado trazer, quando pegava o Jeep, botava tudo aquilo e vinha, chegava com a dona Loré fazer o mesmo serviço, né? Aí isso foi até 1970. E as delegacias voltaram? Pois é. E voltaram. Aí por volta talvez do ano, se não estou enganado, perto do ano de 1980, aí viram que determinadas delegacias tinha sido prejudicial ao Estado, né? Então resolveram a resolução para retornar a ver as delegacias. Aí o maior número ainda, né? Aí apareceu a de Juazeiro do Norte, né? Apareceu a do Quixadá, se não me engano, né? Apareceu a de Calcaia, né? Iguatu, Senador Pompeu. Então aí passaram para 12, se não estou enganado, 12, né? Havia, todo esse tempo, no retorno às delegacias, havia todos os meses uma reunião dos delegados aqui na Receita Federal. Essa reunião era lá em cima do 5º andar da Receita Federal. O salão grande. Então a gente se juntava com o coordenador da Receita daqui, com nós coordenadores, para poder, então, os delegados faziam uma espécie de um relatório da delegacia, como era que estava, e dali era medida a eficiência das delegacias, né? Afinal de contas eram 12 já, né? Então, o que aconteceu? E a delegacia do Crato começou a
cair. Cada arrecadação cair. Cada arrecadação cair. Aí o secretário foi atrás de saber qual era o motivo, né? Ele sabia que era o firme de caixa. Ele então procurou saber qual era o motivo dessa queda de arrecadação do crato. Firme de caixa, governo Gonzaga Mota. Gonzaga Mota, exatamente. Então, ele descobriu que era porque havia, lá no crato, havia duas correntes políticas, adversários ferrenhos, que era o Pedro Felício, né? Que era dono da Escola de Técnico de Comércio, né? E o Humberto Mendonça, que era o industrial, um dos industriais era o presidente, né? Da Associação Comercial do Crato. Tinha o sobrinho dele, que era o coletor, e então esse coletor afrouxou, né? E então, um dia sondaram, sondou quem poderia ser, e o Zé Wilson Macedo Sá disse a ele, secretário, aqui na secretaria tem um rapaz que ele dá conta, que já está com 14 anos, que ele está na despesa e ele está conta do recado lá, ele dá para resolver o problema. Aí me chamaram, né? Aí eu fui para o gabinete, o secretário disse, olha, nós fizemos aqui uma reunião e daí o cara está numa situação difícil e nós precisamos resolver esse problema, e você foi apontado como delegado, como candidato a delegado de lá. Primeira vez que você assumiria a função de delegado. De delegado, exatamente. Eu estava na minha diretoria, muito satisfeito. Tranquilo. 14 anos, já está tudo automatizado. Aí eu digo, secretário, mas a minha situação é difícil, porque lá em casa eu sou o motorista, sou quem leva o menino para colégio e tal, e vou buscar e vou tirar, que só sou eu e a mulher é professora, e é muito difícil isso assim. Não, mas eu vou botar lá por 6 meses. Mas nesses 6 meses você vai me prometer resolver esse problema. Eu digo, deixa eu conversar um pouquinho lá em casa com a mulher. Ele disse, não, eu já estou com o ato de nomeação do senhor, vai assumir segunda-feira. Mulher que Livre espontânea pressão. Segunda-feira o senhor vai assumir lá, né? E aí eu ia lá dizer ao secretário que não ia, né? Não, se você acha que é o ato pronto do governador, eu vou. Aí foi, segunda-feira você pegou o motorista com a F1000, encostou lá em casa e fui para o Crato. Cheguei lá no Crato, tinha o Douglas, que era o chefe de gabinete, né? E a Maria Luísa, né? Que você conheceu muito bem. A Maria Luísa era a testa de ferro ali do gabinete, né? Era quem deixava entrar mais valente. E eu cheguei, sem conhecer ninguém, aí a mão na cabeça, chegou o Douglas, tu dá para me apontar, pelo amor de Deus, rapaz, eu vim para cá e o problema está sendo na coletoria, o meu coletor. E eu tenho que tirar a coletoria, eu preciso de uma pessoa para resolver o problema da coletoria. Mas eu quero uma pessoa que realmente resolva, porque eu não ganho ninguém aqui. Aí disse, rapaz, você vê, o delegado tem aqui uma pessoa lá na coletoria mesmo, que resolve. Aí eu perguntei quem é, ele disse, a Vilca. A Vilca. Isso repercutiu, rapaz. Aí eu fui, chamei, muito obrigado, digo lá a Vilca que vem falar comigo aqui. Aí foi da Vilca que subiu lá no gabinete, né? Vilca, olha, eu tenho aqui uma missão para você. Ela, para mim, e para você. Você vai ser a coletora do Crato. Acho que a primeira coletora do Crato. Aí eu vou levar o seu nome, né? Para na sexta-feira eu vou para lá. Porque toda sexta-feira a gente vinha.
se reunia porque tinha a reunião segunda-feira, sexta-feira de vinha. E eu vou levar seu nome. Ela, sou delegado, que é complicado. Eu digo, é complicado, mas nós vamos resolver o problema. Você resolve lá e eu resolvo aqui. Deixa comigo. Pode. Nosso problema é deixar a coletoria no lugar que é para ela ser. E aí você já sabe, você já sabe o que é que está faltando. O nosso problema é a arrecadação. Então, vou levar seu nome. Quando cheguei o nome, cheguei com o nome da Viva aqui na Secretaria da Fazenda, fui falar com o Zé Wilson, que era da Receita, era o homem. Aí cheguei com o Zé Wilson, rapaz, olha, a nossa solução lá é botar a Viva. Ele está se chamando no queixo desse domingo. Olha, se você está chegando lá, você conhece o Crato? Eu digo, não, nunca tinha nada lá. Rapaz, Crato é uma cidade super elitista. Você já imaginou botar uma mulher para ser coletora do Crato? Você talvez vai encontrar uma dificuldade grande, porque o Crato é uma cidade elitista. Aí eu disse, Wilson, é o seguinte, a pessoa que eu vejo lá é ela. Não tem uma ou outra que eu conheça, só se for no Juazeiro, porque no Crato não tem. Mas, eu vou lhe dizer uma coisa, portaria não é definitivo. Você pode fazer a portaria hoje, você experimenta aquela pessoa, se não der certo, na outra semana você muda. Qual é a dificuldade que vai ter isso? Vamos fazer a experiência. Ele botou a mão no queixo, rapaz, tem cada solução, né? Mandou a portaria. Foi uma repercussão danada mesmo. E foi uma repercussão, foi, mas. Porque não tinha, rapaz, coletora mulher. Major, já podemos dizer que isso aí já foi um outro caos fazendário, né? Foi. Vilca Barbosa Renda, a primeira mulher nomeada para uma coletoria na história da Secretaria da Fazenda. E uma coletoria importante, porque o Crato naquele tempo era representado como uma das grandes coletorias, né? Em arrecadação, em tradição, tudo isso. E tinha só tinha 3 postos fiscais, rapaz. Então tinha tudo isso estava de águas abaixo. Aí o Vico pode levei a nomeação, quando foi noteado ali, fiz a reunião com o pessoal, fiz a posse solene, né? Posse solene. Peguei e disse, olha pessoal, chuto todo mundo aqui. Estou aqui entregando a coletoria na mão da Vilca. A minha vida para cá foi em razão da queda da arrecadação. Todos nós somos responsáveis. E a responsabilidade agora cai sobre o ombro dela. E ela vai prestar conta comigo e eu vou prestar conta com as outras coletorias, que até Campos Salles, né? Tem mais 9 coletorias, né? 7 ou 9. Aí a Vilca, eu digo, Vilca, você pode botar a coletoria no lugar que é passeio. A Vilca começou logo o trabalho. Segundo mês já houve diferença, já respirou. O ponteiro já subiu. Já subiu. E daí para frente nós deixamos a coletoria no 3º lugar. Mas tinha um caso no nosso trabalho de recolhimento desse material. Nós chegávamos no Itapajé e a nossa obrigação era de trazer o material para cá, né? E encontramos um coletor de Itapajé chamado de Eusébio Rodrigues, né? Tudo com ele era minha coletoria. O ar-condicionado da minha coletoria deu prego que gastar tanto na coisa, né? E o major tinha que trazer uma máquina de autenticar blocos, né? Essa máquina era enfiada lá no chão, né? Aí o major disse, olha, essa máquina de furar blocos, de autenticar blocos,
dos comerciantes, nós também temos que levar. Ele dizia, não, da minha coletoria não vou deixar não. Mas eu disse assim, rapaz, nós temos a ordem do secretário, não é da ordem do coletor não. Então nós vamos arrancar agora e vamos levar. E o major mandou o motorista arrancar e nós trouxemos água. A outra coisa que você se lembrou também foi aquele Lustres. em Camusim. Maior, mais lindo, Lindo, rapaz. Não sei onde é que está esse jogo, mas nós trouxemos. O cara queria convocar a população do Camusim para evitar da gente trazer. Mas eu trouxe. Conhece mesmo. E no dia que nós chegamos, não sei que coletoria, não tinha hotel para dormir, e a gente não dormia aqui. Foi o Monsenhor Tabosa. Foi o Monsenhor Tabosa. Foi o cara não queria deixar a gente dormir, né? Eu dei uma chamada nesse cara. Foi. Nós chegamos no Monsenhor Tabosa, fazendo frio danado em cima da serra, uma fome que não tinha tamanho mais. Nós ficávamos muito mais cansados, com vontade de dormir, do que de comer, né? E nós chegávamos às 9 horas da noite, né? Aí o coletor não sei, não procurar um hotel, né? Que não tem condições de vocês dormir aqui não. Aí o major deu uma esculacha nele. Rapaz, como é que você tem a petulância de receber mal os seus colegas, rapaz? Imagine como é você na sua casa, com a sua família. Você com um colega desse jeito, imagine na sua casa, né? E então nós tivemos que dormir no hotelzinho, porque não tinha na coletoria de deixar. Não, o cara lá tinha um fiscal, não sei o que, arranjou uma sala lá. Foi. Domingos, ele fala que tem uma história com a gravatinha, você tem como é que é isso aí? Essa figura era lá na coletoria de Sobral, né? Era um fiscal, também muito religioso como o Nilton, né? Bondade. Era ministro da Eucaristia lá em Sobral, e muito obediente, muito coisa, mas ele só andava de gravata, né? Camisa pode ser manga curta, manga comprida, bermuda, né? De gravata, né? Aí, se chamasse de Carlos Alberto, mas não é Carlos Alberto, você não é. Carlos Alberto Veras, é o nome dele. Então ninguém conhecia, mas só conhecia como um gravatinho. Aí os amigos lá diziam, por que tu te chama de gravatinho? Mas porque eu até para tomar banho, eu tomo banho de gravata. O quê? Banho de gravata. Tão viciado a gravata que se ele tirasse a gravata, ele não dormia. Ele para tirar a roupa, todo dia deixava a gravata aqui, tomava banho de gravata. Aí depois trocava a gravata para a roupa. Nós não pensávamos isso, ou seja, o conjunto de colegas e funcionários fazendários não imaginavam de criar uma associação, uma congregação de aposentados, porque já existia na cabeça de todos nós a ideia de se criar a União dos Fiscais Estaduais do Ceará, o FEC. O FEC. União dos Funcionários, composta de quem? Jesus Rodrigues, Manuel Gouveia Soares, Zé Maté Barroso e tantos outros velhos funcionários que vinham antes da gente. Isso. Já aposentados? Não, ainda é atividade. Ainda é atividade. Eles que os receberam, digamos assim, né, Rio? Com essa ideia, eles fundaram. Mas, no caso dos aposentados, aí é que houve a tal ideia, né, que é o dia que foi o Espírito Santo que bateu na minha cabeça, porque, conceitualmente, né, eu, o Luiz, o Zé Arthur e o... mas lá, me lembro agora. A gente, rapaz, uma sala para a gente se reunir, para a gente conversar.
dessa sala virou a Associação dos Aposentados, aliás, não foi nem dos aposentados, dos inativos estaduais do Ceará. Isso era aquele período que vocês não queriam mais ficar em casa, né? Para os No esposos não. primeiro a gente sair, sem uma coisa para a gente ir lá. Foi assim que nasceu a Associação dos Aposentados, porque já existia a UFEC. O Domingos aí do lado. Depois, quando a gente organizou lá a diretoria, o Domingos foi o primeiro tesoureiro aqui da associação. Eu era presidente, o Domingos era o tesoureiro, o secretário era quem, Domingos? Você lembra? José Arthur de Souza, foi uma vez. Acho que era o Evandro. Evandro Gomes. O Zé Arthur era, sei lá, tinha uma... Foi depois, na outra foi Foi passando, era 3 em 3 anos. Estava no Jocado também. Foi. Eu passei 3, quase 4. Quem foi que cedeu a sala para a IFEC? A IFEC, doutor João Carlos, secretário. Mas teve um delegado que ajudou. Sim, o Alberto. Era um delegado aqui na capital. Muito no começo. E foi ele quem nos deu a primeira salinha lá no fundo do estacionamento. O Agilberto. Agilberto Aguiar. José Alberto Agilberto Silveira Silveira. Gomes. Zé Gilberto José Silveira. Alberto Silveira Gomes. Foi ele. Quem nos ajudou. E assim começou a IFEC. Assim começou a IFEC. Passei esse tempo aqui. O Expedito foi meu sucessor também. No caso, foi quem iniciou a construção disso aqui. Como eu disse anteriormente, eu juntava um dinheirinho todo mês, pagava lá os funcionários que tinha, né? Fazia algumas despesas e tal. Cheguei a R$125 mil. Quando o Expedito assumiu e demonstrou o interesse que a gente tem uma sede própria, digo, rapaz, tem esse dinheiro aí que você está administrando agora, 125. Pois é, com esse dinheiro eu vou comprar o terreno. E não sei como foi que aconteceu, e ele descobriu isso aqui, né? Eram umas casinhas pequenininhas que tinha aqui, não sabe? Ele comprou, desmanchou e começou a construção. Não estou puxando a brasa para a minha sardinha, não. Você já é colecionador de um isso. Né? Até coleção de apontador de lápis você tem. Eu sempre fui apaixonado por essa história de colecionismo. Né? Relógios, espetadores, né? Miniatura, né? Documentos, revistas, né? Livros. E um dia eu ficava sempre pensando, rapaz, essa coisa aqui, essa Secretaria da Fazenda tem uma história bonita, tem uma história bonita, mas devia ser representada por alguma coisa, um museu. Me encontro com tem que viver junto, não? Eu na arrecadação e na despesa. Devia propor o secretário fundar um museu aqui na Secretaria da Fazenda. Então isso foi antes de se aposentar? Foi antes. Antes da criação. Aí o Domingo disse, rapaz, eu topo também, eu acho legal, né? Como é que a gente faz? Eu digo assim, vamos falar com o secretário, né? O João Carlos. Aí eu fui. Cheguei lá, conversei e tal, e secretário, eu gosto de colecionar coisas e gostaria de fazer uma espécie de coleção de objetos, de documentos aqui da Secretaria da Fazenda. Uma espécie de um pequeno museu. E o que é que está faltando? Bom, eu tirei aqui no interior, o que você quiser, foi assim, bem digerido. Aí nos deu transporte, nos deu umas diárias, e eu e esse cidadão saímos quase 2 anos por esse Ceará todinho aí. No terceiro ano. Vasculhando, procurando. No terceiro ano foi que o Rubens, o Ares Costa, né? Que era mesmo, continua sendo mesmo ser meu irmão. A gente tinha uma amizade muito estreita. Disse, rapaz, vocês estão viajando, me leva também e tal, para eu gostar de viajar também. Ele foi com a gente. Foi no terceiro ano, né? Passamos quase 3 anos, foi tudo. Tudo quanto foi de objeto antigo, nós trouxemos. O que para muitos era coisa velha, vocês atrás de coisas antigas. Colocamos ali naqueles documentos, naqueles armazéns ali que hoje acho que dá
Isso. Faz 3. Nos fundos do Por trás dessa auditório. Isso, por trás dessa faixa 3, né? Pois é. Feito isso, tinham os secretários, os últimos secretários, a proporção que ia passando o secretário, ali na porta central do gabinete, em cima. Tinha 4, 5 retratos daqueles, né? Quando se deu como é que chama? A fundação, vamos chamar assim, né? A instalação do pequeno museu nos fundos, porque também ficou aquela. Onde é que a gente vai construir isso? Não sei quem sugeriu por trás da tesouraria, que era ociosa aquela parte ali. Tinha o gabinete da Aldalé, a tesouraria da Aldalé, e o resto era desocupado, sabe? Pois é, então vamos botar ali. Aí trouxemos 4 ou 5 retratos já para ali. Feito isso, não está certo, está sendo injustiça se não botar os outros secretários. Né? Aí começamos a fazer a cópia dos outros secretários. Né? Mas os objetos, os documentos que nós tínhamos trazido do interior continuaram guardados lá. O Jairo Cavalcante foi nomeado diretor administrativo. Aí nós falamos com o Jairo, tudo bem. Aí não teve dúvida. O Jairo é meio ativo, sabe? Pegou e instalou lá, colocou alguns objetos, algumas coisas. O Jairo saiu, aí alguém, não sei quem foi que foi nomeado no lugar dele, né? Deixou ele deixou a coisa desandar. Só agora com a doutora Fernanda, que eu, né? O dia que eu dei um abraço nela e agradeci, quase chorando, doutora Fernanda, a parte não sabe como eu estou emocionado de ter se lembrado disso, ela riu, né? De ter feito aquela galeria, de ter feito aquele onde era a tesouraria, o cofre antigo, né? Velho cofre antigo da Aldalé, e mais alguns objetos, né? E para inaugurar isso, chamou o próprio governador, né? O governador, o presidente da Assembleia, esse Evandro, e a presidenta, eu acho que é presidente, do Tribunal de Justiça. E foram lá fazer a inauguração dessa galeria. E, para a honra minha, né, a Fernanda nomeou a mim como representante de todo o secretário, que estava em pleno Covid, né? Covid-19, e ela não queria aglomeração, né? Eu disse, mas você vai ficar representando todo o pessoal, porque não dá para botar todo mundo aqui, né? Lá foi eu, né? Junto com o governador, o Rodeado. Mas e hoje aonde esse acervo todinho se encontra? O acervo antigo, esse que vocês descartaram lá no começo, as marcas registradoras de 1600, cofres, carimbos, máquinas de datilografar, era tanta coisa linda. Está tudo lá naqueles armazéns, porque aonde está agora atualmente, né? Só tem a galeria, o cofre e alguns objetos, mas o resto tudo ou está lá, ou dispersado, ou destruíram, não sei. Mas isso que você falou. Não sonha ainda que isso volte a tomar vulto novamente, não? Pois é, um secretário que quisesse, né, fazer como a Fernanda fez. Lembranças físicas, assim, de ter tudo isso, era tão bonito, né? É importante nós registrarmos que o secretário Edmilton Gomes de Soares, dentro do Programa Cultural da Fazenda, com recursos do DIT, que aí entrou o Jaime com a missão de conceber um memorial da Fazenda. E esse memorial da Fazenda foi inaugurado no dia 21 de dezembro de 98, depois de toda uma equipe que envolvia a professora Malda Way, né? Essa equipe, mais vocês me lembram bem participando também, e foi ali, na Cefaz 3, você deve lembrar, que foi a inauguração solene, não é? Por ocasião dos 162 anos, que naquele ano, né, 1998, os 162 anos de criação da Secretaria da Fazenda. Né? Então, foi ali um marco muito importante. E depois, por ocasião dos 170 anos, na gestão do
secretário Mauro Benevides Filho, o memorial passou por uma reforma, foi reformado, foi inaugurada uma galeria de arte para exposições temporárias, inclusive a primeira exposição abrigou quadros de colegas fazendários e da nossa saudosa artista e pintora, a Eneida, né? A Eneida, que muitos quadros ela pintou e teve uma exposição em homenagem à Eneida Teixeira, você deve lembrar dela. E realmente o Memorial da Fazenda, depois dessa reinauguração que aconteceu na gestão do Mauro Filho, ficou desativado, e a reativação se deu, como você bem frisou, Major, na gestão da secretária Fernanda Pacopaíba, por ocasião dos 185 anos da Cefaz, né? 185 anos da Cefaz. Né? Tem um recado que eu bateu com ela, né? O Jaime, eu tenho até que retrato lá em casa aqui. Só uma correção, os 170 anos não se deram com o Mauro Benevides Filho. Ali foram 180. Nos 170 anos nós tivemos o lançamento de um livro muito importante, já foi na gestão do secretário Zé Maria Mendes, aquele livro ilustrado sobre a história da Secretaria da Fazenda, que teve inclusive a participação do Márcio William Amorim, nosso colega fazendário já aposentado. Se tivesse que começar tudo de novo, vocês escolheriam a vida fazendária novamente? Eu tenho na minha mente sempre uma frase que o Idalmir Feitosa fala muito, né? Todas as vezes, todo discurso quase que ele fala em toda reunião ele fala um discurso, né? Sim. Mas a primeira coisa que ele diz assim, a Secretaria da Fazenda eu considero a minha segunda casa, né? Então, eu não só faria a mesma coisa, como eu acho que eu ficava mais novo ainda. Né? Ficava mais novo ainda, porque reuniria mais forças, né? Para tocar, porque foi da onde nós exercitamos a parte mais rica da nossa vida profissional, né? Foi na Secretaria da Fazenda, onde fizemos grandes amizades, onde encontramos uma família muito unida, né? Que na verdade nós éramos, eu acredito que ainda seja muito unidos, né? Qualquer problema que um tinha, os outros dividiam com os outros, né? Era realmente aquilo que eu me chamaria família fazendária. E é muito bem empregado esse nome de família fazendária, porque na verdade, pelo menos no nosso tempo, né, nós éramos uma família fazendária. Até por causa das reuniões, a gente fazia reuniões, quase todas as vezes a gente tinha reuniões juntas, né, para avaliação, com o próprio secretário, a gente quando não era o secretário, era o subsecretário. Então a gente tinha aquelas reuniões, né. E, por exemplo, cada uma coordenação tinha os seus diretores. Também se reuniam. A despesa tinha os seus diretores, a receita tinha os seus diretores. Então, tudo isso fazia com que a gente tivesse, né? Major, informantes lá da Guaramiranga me disseram que você ficou muito preocupado se não passasse no concurso. Aí eu lhe pergunto, toparia ser fazendário de novo? Tranquilamente, meu amigo. Não tenho dúvida. Eu faço minhas as palavras do domingo. Nós éramos realmente uma família fazendária. E problemas de ordem pessoal, quantas a gente resolvia entre nós colegas, né? E tinha um cidadão, que a gente já falou nele aqui, que como que agregava todo esse problema, que se chamava Vicente Castro Silva. Vicente era aquela pessoa que tem um problema, então ele falava muito, não era muito, não era? Era um intelectual, né? Professor. Então, a pergunta que você fez para ele, se fizer para mim, ele responde com duas, bem de jeito, né? Seria novamente o seu lado de fazendário, e se eu morresse e voltasse, não tem a história da reencarnação? Sim.
Aí eu reencarnava com o seu nome fazendário. Agora, só que atualmente a coisa está muito diferente, né? Do nosso tempo de coletoria, de delegacia. Porque eu me esqueci de dizer aqui no meu depoimento que, além de diretor da recebedoria, coletor, escrivão, eu fui 3 vezes delegado também. Fui delegado da Calcaia, delegado do Quixadá e delegado de Fortaleza. Mais alguma pergunta? Não, só muito agradecimento. Vocês sempre foram e continuam sendo um exemplo, a luz, tá? A energia para a gente, né? Aqui, né? Estou aposentada aqui na FEC fazendo o quê? Né? Dando continuidade a essa casa que vocês conversaram. Como nós ficamos alegres, né, de ter escolhido entre tantos amigos que a gente tem, ter escolhido para começar esse novo trabalho com a secretaria que vocês estão fazendo no termo de divulgação, né? Nós nos sentimos orgulhosos disto, né? Mas é um orgulho sadio, né? Não é independente dos outros, mas nós nos escolhemos para ser os primeiros a encabeçar essa série que naturalmente vão dar continuidade aos outros. Então nós agradecemos a Deus pelo dom da vida do Domingos e do Major e por essa oportunidade, não é, Deus, de nós abrirmos a primeira edição do Memória Fazendária Cearense, parte desse importante projeto que a Secretaria da Fazenda, por meio do Núcleo de Cidadania Fiscal, do Centro de Memória, está colocando em ação com a participação fundamental também da nossa AFEC, Associação dos Aposentados Fazendários Estaduais do Ceará. Muito obrigado e até a próxima edição. Muito bem.